E aí, galera, beleza? Meu nome é Alisson Barros, sou professor de Psicologia aqui do Estratégia Concursos e vamos entrevistar aqui nossa colega de profissão, Renata Groba, aprovada em segundo lugar no concurso do TCDF. Uma grande felicidade aí pra gente, nossos alunos aí aprovados em massa, os primeiros lugares nossos aí, aliás, todos os lugares, né? Desse concurso. Segundo. E aí, Renata, como é que foi pra você passar nesse concurso? O que você sentiu quando você olhou ali o seu nome na relação dos aprovados? Olha, eu fiquei muito feliz, porque eu lembrei do primeiro concurso que eu fiz, que foi do TCU, e eu achei, assim, algo impossível uma pessoa normal passar naquilo, porque a prova realmente estava muito puxada, tinha muita psicanálise que não é o meu forte. E aí na hora eu lembrei, ai meu Deus, não acredito que eu consegui o TCDF, né? Depois de tanto esforço, né, que eu tive que me esforçar muito, estudar bastante, que realmente não é questão de sorte, né, concurso. Não é sorte. Você começou em 2011, então, a vida de concurseira? Assim, não digo que eu comecei em 2011, porque naquela época eu fiz a prova sem estudar. Eu fui com conhecimento só de graduação e nenhum conhecimento quase das outras matérias, assim, a não ser português, claro, acho que caiu inglês também, que eu também, né, já tinha visto antes, mas a parte de direito eu ainda não conhecia, né, muito bem, apesar dos meus pais serem advogados. A graduação ajudou para concurso? Olha, não me ajudou muito, porque na minha formação eu não vi muita psicanálise. Como na UNB a gente pode escolher, né, as matérias, aí eu não fui muito por esse caminho, então eu tive dificuldade na hora da prova. Como é que tu fez para vencer esse desafio aí da psicanálise? Olha, eu procurei uns livros, né, alguns autores assim mais didáticos para começar e pedi algumas indicações de colegas que eram mais fortes, né, nessa área, que se identificam mais com a psicanálise. Tá acreditando no resultado já? Olha, é difícil, acho que eu só vou acreditar quando estiver lá dentro. É verdade. Assim, é difícil acreditar, né, mas é muito bom, é uma felicidade enorme. Como é que foi a sua preparação para esse concurso? Olha, eu comecei a me preparar, assim, não vou dizer quando exatamente, mas eu comecei a estudar sério para concurso no ano passado, né, antes da prova do BNDES, né. Eu vi que era uma prova, assim, que tinha menos matérias, aí isso me incentivou a estudar um pouquinho para fazer aquela prova, né, já que era só psicologia, inglês e português. Aí eu fiquei, não, essa aí deve dar para fazer, né, que é pouca matéria e tal. Aí me motivou a estudar. Aí eu comprei, né, já tinha seu material que eu havia comprado do concurso do TRT e do CNJ, só que naquela época eu nem consegui ler tudo, porque estava trabalhando muito. E aí li seu material, né, o mesmo que eu, assim, não comprei o do BNDES, eu li esses outros que eu já tinha, os dois, e estudei o máximo que eu pude, né, li o máximo de matéria que eu podia ler, e fiz muitos exercícios da Sesgran Rio, né, que foi a banca que fez a prova. E aí, com isso, eu me surpreendi com o resultado, porque eu consegui ficar em nono na objetiva, assim, foi uma prova com, sei lá, 4.000 concorrentes. E eu fiquei em nono na objetiva, eu fiquei assim, eu não acreditei. Minha mãe, a gente pulava, assim, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei super empolgada. E aí, quando corrigiram a discursiva, eu acabei caindo um pouco, né, para 15º, mas mesmo assim fiquei entusiasmadíssima, assim, com o resultado. Sabia que estava no caminho certo, então. Aí na hora eu pensei, né, poxa, me veio aquele negócio do TCU, eu pensei, poxa, não, realmente, assim, é possível, se tiver um esforço por trás, né, porque não tem como você passar numa prova dessas com sorte, né. É verdade. Principalmente CESP, não tem como você ir lá chutar e conseguir passar, assim, entre os primeiros, né. É verdade. Renata, deixa eu te fazer uma pergunta, é verdade que você é vascaína? Não. Que história é essa? Assim, na verdade, eu não torço pra nenhum time de futebol. Meu avô é flamenguista doente, né? Mas eu já falei pra ele que eu vou ter que mudar de time, porque já é a terceira vez que eu passo em segundo lugar em algum concurso. Quais foram os concursos que você já passou? Olha, depois do BNDES, eu comecei a estudar pro concurso da Anvisa, que foi o próximo edital depois dessa prova, né? Você não parou, então? Quando começou a engrenar? Não. Depois que eu comecei a estudar para o BNDES, eu engrenei e fui estudando para tudo quanto é concurso que aparecesse. Assim. Na verdade, eu elegi uns focos. E eu achei isso muito importante.
Porque apesar de eu fazer outras provas, eu sempre elegia uma como foco meu. Né? E assim, aí fazia outras provas para treino, mas não pegava nada daqueles editais. Certo. Né? Teve a Anvisa, então, que você fez. Quais foram os outros? A Anvisa, eu estudei muito para a Anvisa. Inclusive, assim, eram muitas matérias, né? Muito diferente da do BNDES, que eram 3 matérias. Na Anvisa devia ser umas 10 matérias, sei lá. E quem me motivou foi uma amiga minha que é farmacêutica e ia fazer a prova. Ela falou, vai ter para psicólogo, faz também. Aí eu pensei, por que não, né? Aí comecei a estudar com ela e já empolgada com o resultado do BNDES, eu peguei firme, estudei muito. E aí fiquei em segundo lugar na Anvisa, né? Meu segundo concurso. E foi muito bom porque aí me vi, assim, apesar de ter só uma vaga na Anvisa, eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava, assim, ficar tão bem colocada, né? E tinha alguma esperança de que chamassem e tal, mas nunca chamaram e acho que nem vão chamar, mas também não é problema agora. Enquanto eu estudava, assim, depois que houve a primeira prova da Anvisa, porque a primeira foi cancelada, né, foi anulada, eles fizeram uma outra prova e no meio da preparação para essa outra prova surgiu o edital do MPU. E aí eu fiquei naquele dilema, né? Porque no MPU eram 8 vagas e para a Anvisa era só uma. E era outra banca também. Só que eu já estava estudando para a Anvisa, então eu fiquei, não vou largar, tipo, tudo que eu já estudei para a Anvisa, porque eram matérias bem diferentes algumas, né? Para estudar para o MPU, eu vou seguir nessa porque eu acho que vai ser melhor para mim, né? Aí tive que escolher. Aí continuei estudando para a Anvisa até a segunda prova e fiz a segunda prova só depois que passou a prova que eu fui estudar para o MPU. E aí já faltava um mês para a prova e eu dei tudo também nesse um mês. Manteve o pique? Comprei os cursos lá das matérias diferentes, né, das da Anvisa. E estudei bastante nesse um mês. E consegui também um bom resultado no MPU. Eu fiquei em 15º lugar. Bom resultado mesmo. Foi bom, né? Assim, para quem não estudou tanto, né? E para o CESP e tal, né? Desmistificou um pouco aquilo do TCU, né? E foi também uma prova que eu achei difícil, a parte de psicologia. Foi bem puxada, assim. A parte básica não foi tanto, mas a parte de psicologia foi bem difícil. Então, eu fiquei bem feliz. Eu fiquei brava também com a redação, que nem o Isaac ficou, porque o tema foi, assim, bem controverso e tal, né? Foi bem polêmico. Foi bem pesadinho. E aí, eu comprei o mesmo livro que ele mostrou aqui, do Bernard Ranger, né? Muito bom, teórico, né, da TCC. Também resenhou todo o livro? Li todinho, quase todo, aliás, não todo. Li quase todo, grifando, fiz alguns resumos sobre técnicas, né, que eu não estava acostumada a descrever, e eles pediram aquela lá de inoculação de estresse, e eu pensei, gente, de onde que eu vou tirar? Pois é. É uma estratégia que você utiliza, então, pega o livro direto, as aulas e tal, e conversa com esse material. Assim, eu prefiro fazer muitos exercícios, né, pra ver no que eu tô fraca, e aí eu pego mais naquilo que é mais difícil pra mim, naquilo que eu tô com mais dificuldade, ou naquilo que eu não sei, que eu tô vendo a primeira vez. Eu prefiro sempre fazer assim. Na verdade, já comecei fazendo assim, porque no BNDES eu não tinha muito tempo também, não tinha tanto tempo que eu estava estudando. Eu comecei a estudar mais pelos exercícios da Sesgran Rio. Então, eu via o que eu estava errando enquanto eu estava fazendo os exercícios e aí ia atrás pontualmente daquilo que eu errava. Que eu achei que ficou bem mais acelerado, assim, meu aprendizado, né, para concurso. Depois do MPU, que concurso que você fez? Aí, depois do MPU, eu fiquei sabendo lá pelo nosso grupo, né, que ia sair o edital do TCDF. Aí eu fiquei, né, super empolgada e tal, porque minha mãe já trabalhou lá, e eu fiquei, nossa, né, quem sabe, né, esse, né, se eu focar direitinho, que eu tava vendo que dava certo isso, né, de focar um concurso só. Aí eu pensei, poxa, se eu focar nesse, de repente eu consigo, né. Você teve um tempo bem maior dessa vez para se preparar. E eu tinha bastante tempo, assim, mas eu também sabia que o pessoal todo ia ter muito tempo, né, e que pessoas muito fortes eram os verdadeiros concorrentes, né? Que a gente sabe que são sempre as mesmas pessoas que passam, sempre as mesmas pessoas que estão lá nos primeiros lugares.
E aí eu acho que você tem que arriscar um pouco se você quiser chegar lá, né? Assim, nas vagas, porque no final das contas, assim, você passar fora das vagas é terrível, né? O que teve de diferente nessa preparação para o TCDF? Olha, para o TCDF, eu resolvi fazer um pouco diferente. Eu comecei a fazer um estudo mais sistematizado, assim. Comecei a medir meu desempenho, né? Media todos os dias. E aí guardei um histórico todo, né? Media como? Horas líquidas, quantidade de questões certas? Não, de acertos e erros. Líquidas, né? Questões líquidas porque eu queria treinar para o CESP. E basicamente questões do CESP, assim, eu preferia pegar questões de provas antigas do CESP mesmo. E aí eu media meu desempenho, também dei uma olhada em provas anteriores, né, em resultados anteriores, na verdade, para ver mais ou menos as notas que as pessoas que ficavam nos primeiros lugares tiravam. Aí eu pensava, pô, para eu ficar em primeiro ou segundo lugar no TCDF, eu tenho que tirar 70% líquido. Assim, para ter certeza de que eu vou estar lá. E mesmo assim não é tanta certeza, né? Que a gente, assim, cada prova é uma prova. Então, assim, pelo que era habitual nesses resultados, assim, eu via que as pessoas com pelo menos 70% praticamente garantidas de estar no primeiro ou segundo lugar. Então, pensei, pô, vão ser 150 questões, então eu vou ter que tirar acima de 100. Né? Se eu quiser, tá lá. Só que o que é preciso para tirar 100? E aí eu fiz 200 simulações. Se eu acertar tanto, errar tanto, mas e se eu fizer menos, se eu fizer mais? Qual foi o resultado final? Aí eu consegui 106 pontos. 106. O cálculo estava bem correto. O Isaac tirou 113, né? Ele, assim, arrasou, não tem nem o que dizer, né? O desempenho dele foi fantástico, assim, acho que nunca houve antes ninguém tirasse uma nota tão alta, assim, em psicologia no CESP. É muito difícil. Eu nunca vi, pelo menos nesse levantamento que eu fiz, ninguém tirou nota, assim, nem perto disso. É verdade. Para mim, acima de 100 já era maravilhoso, assim, já era praticamente garantido, né? Você trabalhava na época que estudava concurso? Eu trabalhava, mas como eu sou minha própria chefe, né? Eu ficava, assim, eu escolhia trabalhar pela manhã e aí me dedicava à tarde e à noite, o máximo que eu podia, assim, estudar estudar. Final de semana também? Final de semana. Assim, eu estudei o máximo que eu podia, assim. Minha meta não eram horas líquidas, nem nada assim, não. Eu não media as horas. Era por produção mesmo, então? Era por resultado mesmo. Eu media meu desempenho ali nas questões, né? Quebrava durante a semana? Você, tipo, chegava aquele momento que desmotivava ou conseguia manter o ritmo? Olha, pra mim, assim, não foi tanto sacrifício, porque eu não me botava tanta pressão, assim, sabe? Na verdade, depois que eu vi que eu tava indo bem, a pressão foi até maior. Porque eu ficava assim, tá dando certo, se eu tô melhorando, tá chegando perto, e foi ficando pior. Porque quando eu passei lá na Anvisa, por exemplo, eu não tava muito aí pra isso, sabe? Eu tava começando, então, depois que eu consegui esses resultados, foi um pouco pior pra mim, porque aí eu me cobrava, não, eu tenho que conseguir, né? E aí foi realmente um pouquinho mais difícil, mas não de me desmotivar, assim, a estudar. Eu tava motivada a estudar, mas bem ansiosa, bem nervosa, assim, se eu ia conseguir, pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir melhorar um pouco? Porque eu sabia, assim, que o que eu tinha na época do MP1 não era suficiente para eu passar em primeiro ou segundo no TCDF. Independente disso, você manteve bem o foco e tal? Eu foquei, assim, mais nas matérias que eu não tinha visto antes, né? Por exemplo, raciocínio lógico. Eu nunca tinha estudado raciocínio lógico para concurso antes. Sério? Uau. Assim, algumas matérias eu sabia do segundo grau, que é probabilidade, né? Mas proposições lógicas eu nunca vi no segundo grau, então nunca tinha tido contato. Então comprei videoaulas de um professor muito bom e aí foi essencial para mim. Foi a única videoaula, assim, que eu vi completa, porque eu tinha verdadeiro interesse de entender tudo, né? Ainda lembra da matéria? Ainda lembro. Bom, ficou. Acho interessante até, mas é um pouco mais trabalhoso, assim, né? Você fazer as questões, assim, não dá pra você fazer um monte, assim, de uma vez. É verdade. Mas foi legal, assim. Depois eu
eu foquei também na legislação específica do Como é que tu fez para GDF. estudar legislação? Tem alguma dica, algum macete? Olha, eu comprei, acho que pelo menos umas 2 aulas, né? Em PDF. Não, comprei uma em PDF e uma já vinha nesse pacote que eu comprei de videoaulas de raciocínio lógico. E fiz muitos exercícios que já tinham, né? Inclusive de outras bancas, porque não tinha questões, acho que não tinham questões do CESP ou então eram muito poucas. E eu fiz o máximo de exercícios que eu podia, li um pouco da lei seca mesmo, mas não consegui ler tudo, né? Não vou mentir, não li tudo. Mas as aulas eu vi inteirinhas. Assim, estudei bastante essa parte, porque inclusive era uma das minhas apostas nas questões discursivas. Eu pensei, o CESP tá bem danado, assim, ele tá, né, apelando, assim, querendo que o pessoal, só o pessoal que estudou para aquele concurso especificamente passe. Porque eles sempre aprontam essa, né? Assim, por mais que a pessoa estude, tudo, se ela não tivesse dado para aquele concurso especificamente, acho muito difícil ela ficar ali nos primeiros. O CESP tem essa característica. Renata, me fala um pouco da discursiva. Como é que foi a sua prova discursiva? Pois é, eu fiquei muito feliz com a discursiva, assim, não porque eu tenha tido um desempenho excelente, não, mas porque eles aceitaram um recurso meu pela primeira vez, né? Eu sempre mandava recurso e eles nunca aceitavam nada. E dessa vez deu certo, assim. Tem muita gente que fala, eles sorteiam e tal, para quem eles vão dar recurso, mas eu não acredito muito nisso. Não, eles não fazem isso, ou eles não leem recurso de ninguém. Assim, tanto que eles aceitaram só num ponto, e que realmente eu acho que pela primeira vez eu merecia de verdade. Né? Então eu achei bem justo, apesar de eu não ter conseguido muito, eu fiquei feliz. Porque... Como é que você fez para estudar para discursiva? Olha, primeiro eu fiz esse levantamento, eu vi que nas provas, né, anteriores, era um padrão deles colocar alguma coisa específica fora da psicologia de cada órgão, assim, né, tipo, como, a pessoa naquele órgão precisa saber o que daqui, né, precisa saber isso. Eu vi no DPEM, por exemplo, que foi eu não fiz a prova, mas eu fiz ela em casa para treinar. E eu vi que lá eles colocaram alguma legislação específica lá de dentro, não sei se é regimento interno, mas sei lá. Aí eu pensei, gente, mas que coisa, né? Eles só passou nesse concurso quem estudou para ele, porque se você viesse assim, de estudando para outros concursos, fosse fazer de treino na prova, não tinha jeito, você não passaria de jeito nenhum. Você estava preparado para qualquer questão discursiva, na área de psicologia ou fora da área de psicologia, então? Na verdade, eu foquei muito mais fora. Tanto que eu fui melhor nas questões discursivas que eram de controle externo, né, e tribunais de contas, do que na área de psicologia. Eu fui melhor nessas duas. Porque foi minha aposta mesmo. Eu pensei, isso vai ser o diferencial, porque quem souber essas coisas específicas desse concurso vai se dar bem. A aposta foi certeira. E foi certo, né? Assim, podia ter errado, mas felizmente eu acertei esse palpite. Fez boas escolhas. Vem cá, Renata, que livros que você utilizou, que materiais que você utilizou para se preparar para essa prova em especial? Eu estou vendo um livro aqui. Olha... Mostra pra gente. Eu sou bem ruinzinha, assim, em psicanálise, então eu usei esse livro aqui. Do Zimmermann, Fundamentos... Fundamentos Psicanalíticos, Teoria, Técnica e Clínica. Leu todo o livro? Eu acho que eu li quase todo ele, se não todo, ele tá todo grifado. Nossa! Eu li bastante dele porque na minha graduação mesmo eu não conheci muito esses outros autores, né? Lacan, Winnicott, a Klein, né? Então, quando eu fiz a prova do TCU, eu tomei um susto com aqueles negócios de seio da Melanie Klein. Eu fiquei, gente, que é isso? Aí eu pensei, nossa, não serviu de nada meus 5 anos de psicologia, né? Porque eu não sei nada, pensei. E aí fui atrás de alguma coisa bem didática, assim. Aí eu procurei na livraria mesmo, fui olhando livro por livro. E achei esse aí, achei interessante. Consigo entender esse aqui. Aí comecei a ler por ele e hoje em dia eu entendo um bocado. Ele é bem didático mesmo. Teve mais algum livro que você utilizou? Eu usei aquele do Bernard Ranger, que o Isaac mostrou aqui, né? Eu não quis trazer para não ficar repetitivo. E usei também o do Cordioli, né? De psicoterapias, né? Abordagens atuais.
E o da Judith também. Judith Beck, o Terapia Cognitiva? Judith Beck, da Terapia Cognitiva, também usei. Só que eu tenho ele em PDF, aí não deu para trazer. E também o da Jurema, de psicodiagnóstico. Tava bem servida, bons livros, boas referências aí. Esse da Jurema eu não consegui ler ele todo, não. Li o início, assim, e tal. Mas, bem grandinho. Ele é muito grande, mas também foi bom. Também foi. Tu resolveu quantas questões, mais ou menos, de psicologia para esse concurso? Se for contar desde o início... Assim, antes mesmo do concurso, estudando especificamente para ele, eu resolvi as 2 questões do seu curso, né? Na verdade, eu nem li ele todo, seu curso todo, tá? Mas é porque eu já tinha comprado todos os outros e tal, já estava bem. Então, eu tive que otimizar um pouco o meu tempo e eu fazia as questões, né? As suas questões que você colocava ao final da aula. E aí eu fazia aquela estratégia, né? Deixa eu ver o que eu errei. Aí eu pegava e lia sobre aquilo que eu tinha errado, pontualmente. Para ganhar tempo, né? Porque tinha matérias que eu não conhecia, então não podia, assim, ficar martelando muito naquilo que eu já sabia. A estratégia foi muito boa, muito boa. Focada no tempo e na produção. Que dicas que você pode dar para quem está se preparando agora para concurso e está um pouco perdido nessa área? Como é que eles podem começar? Olha, assim, o início pode ser um pouco desmotivador, né? Como foi para mim, né? Eu nem pensava em fazer concurso, nem nada. Meu pai que me incentivou, né? Falou, não, se inscreve, vai lá e tal. Que meus pais são servidores públicos, né? E ele sempre insistiu para que eu conhecesse, fizesse algum, para ver como é que era. E o primeiro foi bem traumático, né? Mas mesmo assim eu resolvi, né? Sei lá, aquilo foi meio que uma pisada no meu calo, porque... Eu sempre sempre gostei de estudar, sempre adorei psicologia, sempre quis trabalhar com isso. Então, para mim, foi uma pisadinha assim no meu calo, mas que me botou para frente, né? Assim, eu falei, não, poxa, eu dou conta, não é possível que eu não consiga, né? Poxa, sou formada, como é que eu não conheço essas coisas tudo? E fui atrás. Então, eu acho assim, que a pessoa tem que acreditar, né? Em primeiro lugar, acreditar que é possível, porque é, né? Assim, não são pessoas de outro mundo que passam num concurso, né? São pessoas que se esforçam, são pessoas que traçam uma estratégia, né? Que tem foco. Então, acho que em primeiro lugar é isso, a pessoa, né? Acreditar que é possível, né? Que é básico. Em segundo lugar, focar num concurso específico, isso deu muito certo para mim, né? Eu foquei, toda vez que eu foquei bem, eu consegui ótimos resultados, né? E isso refletiu, inclusive, em outros concursos que eu fiz, que eu passei em outros também, mesmo que de treino, né? Passei em segundo lugar na Polícia Federal, quando eu estava estudando para o TCDF, né? Não era nem o meu foco, eu nem esperava. Mas, assim, fiz a prova tranquila e eu já estava tão bem, né? Que aquilo acabou refletindo, né? Na prova que eu fiz de treino. Então, assim, nunca pensar que é impossível ter foco e também nunca deixar de ler o enunciado das discursivas, porque eu fiz isso no TCDF, eu podia ter me arrependido muito, porque eu estava tão desesperada para fazer a prova que eu olhei assim a discursiva, ai meu Deus, já comecei a escrever e eu não li o enunciado, o primeiro enunciado, né, que falava que a peça técnica tinha que ter a estrutura de acordo com o manual do TCDF. Aí eu não fiz aquela estrutura, né, porque eu não vi na prova, eu não li. Eu só vi quando eu saí da prova e aí eu quase tive um troço, né. Aí depois eu fiquei, ai meu Deus, o pessoal fez a estrutura e eu não fiz, estou ferrada, né, não vou conseguir. Você viu quase aí foi fez. Péssima, eu pensei, nossa, isso aí vai ser uma lição para eu levar para a próxima se eu não conseguir, porque... Poxa, como é que você numa prova dessas não lê, né? Porque eu tava assim, ser todas iguais, não sei o quê, e acabei dando essa bola fora, né? Mas felizmente, assim, isso não me tirou, né? Graças a Deus. Bom. Tem algum conselho final para os nossos concurseiros telespectadores? Conselho final, deixa eu ver se eu tô lembrando de mais algum. Eu acho que esse de você medir seu desempenho, de você ver
como que você está no dia a dia, como você está evoluindo, porque às vezes você não percebe a sua evolução, se você não medir. E aí você pode acabar ficando desmotivado mesmo, assim, pensar, poxa, não estou saindo do lugar e tal. E assim, medindo, você vai vendo o tanto que você está crescendo, você vê onde você está tendo mais dificuldade, e aí pode ir atrás daquilo um pouco mais. E também você, numa prova como a do CESP, por exemplo, que a gente não aconselha ninguém a chutar, você sabe se você, assim, conforme o seu desempenho, você sabe se você pode arriscar um pouco mais ou não, né? Porque, querendo ou não, assim, a gente nunca tem certeza de todas as questões que a gente marca no CESP, né? Verdade. Nunca, assim, por mais que você saiba aquilo, você não sabe se tem alguma coisa por trás ali, ou alguma coisa específica do CESP que, de repente, você vai corrigir e vai ter uma surpresa de que errou, que você tinha certeza, né? Então, você medindo seu desempenho, você sabe, assim, se você pode arriscar um pouco mais ou não. E eu arrisquei nessa prova, né? Que eu sabia, assim, que se eu não fizesse, alguém ia fazer, alguém ia arriscar. E nisso eu acertei também, porque 2 pessoas tiraram a mesma nota que eu na objetiva, né? O que diferenciou foi só a redação. E se eu não tivesse, se eu tivesse deixado tantas em branco, eu não teria conseguido, né? Valeu a pena ter tido um chute controlado aí, então. Não foi bem chute, porque as que eu não sabia mesmo, principalmente informática, que eu também sou péssima, né? Uma matéria, assim... Não que eu seja péssima, assim, mexer no computador, mexo bem, mas o problema são aquelas questões que o CESP coloca lá, coisas que você nunca viu na vida de informática, e aí várias, assim, na prova eu deixei em branco, porque realmente nunca tinha visto aquilo, como é que eu vou chutar, né? É muito arriscado, então... Acabei não arriscando no que eu nunca tinha visto na vida, mas, assim, algumas que eu tinha quase certeza e tudo, eu deixei pouquíssimas em branco. Mais uma vez, outra estratégia que também deu certo. Foi bem preparada aí para a prova. Foi, assim, eu marquei quase tudo, assim, morrendo de medo, mas pensei, cara, para você ficar entre os 2 primeiros num concurso desse, você tem que arriscar, não tem jeito. Seu estudo foi bem sistematizado, como você acabou de falar, né? O foco aí na questão da produção de resultados e tal, uma boa preparação na resolução de questões, uma boa estratégia para saber mais ou menos o quanto que você podia arriscar. Acho que foi um bom apanhado aí de uma receita que dá certo. Gente, conversamos aqui com Renata, agradeço a sua participação aqui, e aí vocês continuem aqui conosco no Estratégia Concurso. Um grande abraço a todos, até a próxima.